Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal. Estamos com Jeep Compass Sport, versão de entrada aqui na NZ Centro Automotivo, especializada em airbag, ABS, eletrônica em geral, alinhamento, balanceamento, tudo que você quiser fazer de mecânica no carro eles fazem aqui. Não esquece de dar uma olhada no descritivo abaixo para saber quais pontos que a gente marcou, motor, carroceria, etc. Tem aí no vídeo, uma vez que o vídeo é longo. E também para mais detalhes de consumo, roteiros que a gente tem andado com o carro e outras características que a gente não cita aqui no vídeo, basta acessar o link aí das matérias escritas. A gente nota que ele tem uma boa preocupação com alinhamento de carroceria. Os espaços são pequenos. O maior espaço que se vê, na verdade, é do próprio capô com paralama. O resto é tudo bem alinhado. E por que isso daí? Na verdade, o capô dele é um dos mais pesados, se não o mais pesado que eu já levantei na vida. Ele é extremamente robustão. Um dos propósitos é isolamento de ruído e vibração para a cabine. Outro, no caso de atropelamento, eu sou obrigado a bater com a cabeça do pedestre aqui, cabeça e corpo, e isso aqui não pode encostar em nenhuma parte do motor, então ele tem que ser robusto. Mas eu tenho também para mim que fizeram um capô pesadão para atrelar a imagem Jeep, né? A hora que o consumidor comum abriu o capô para mostrar para amigo e falar, olha, é pesadão, remete àquele Jeep lá dos anos 50, né? Então você vê que ele tem passa essa impressão. Óbvio que a desvantagem de eu ter um capô pesado é que eu pego o centro de gravidade do carro e levo para cima, né? E eu sou obrigado a ter mais espaços, porque pelo fato dele se movimentar por ser pesado, eu tenho que garantir maiores vãos. Mas ele é alinhadinho sem problema nenhum. Mesmo porque geralmente você tem um capô que ele é uma chapa externa com a parte estrutural. Aqui a gente vê que já são duas chapas estampadas e bem grossas, bem espessas, né? Com isolamento acústico. Então dá aquela impressão de ser, opa, é um Jeep mesmo. Mas óbvio que você vê que ele até entorta um pouquinho pelo próprio peso. E eu sou obrigado a ter um ancoramento dele no caso de batida, para ele não sair do lugar e voar para cima do para-brisa, porque ele é pesadão, ele tem uma massa grande. E uma coisa cada vez mais comum nos carros atuais, a gente vê bastante, bem característica aqui no Jeep Compass, a gente sabe que tem uma estrutura de aço aqui por trás que faz o para-choque, parte estrutural do carro, mas a parte de plástico é mais para frente. Com isso, a gente percebe que é molengão. Para que eu faço isso? Num atropelamento, a hora que o pedestre bater aqui, isso aqui se dobra e ajuda a amortecer o impacto. Então acaba sendo meio que norma europeia vindo para o Brasil, mas ao mesmo tempo uma maneira deles terem nota alta no caso de atropelamento. E com isso, com o capô pesado, eu garanto que ele não bate em nenhuma parte do motor, mas ao mesmo tempo absorva a cabeça e o tronco do ocupante aqui em cima do capô. Então acaba sendo um carro bem seguro, apesar do porte, nesse caso de atropelamento. Olhando a parte do teto, aquilo que a gente sempre comenta, você faz alguns tipos de vinco. No caso aqui, não deixa de ser também a parte de estilo da Jeep, fazer esses vincos como reforço. Por quê? Eu tenho sempre a tendência a colocar cada vez uma chapa mais fina no teto, para não ter muito peso no teto e elevar o centro de gravidade. E fazendo esse tipo de trilho ou vinco, aumenta bastante a rigidez dele. Só que a Jeep ela fez até esse ponto. A parte traseira, até o porta-malas, não tem. E aí a gente consegue perceber bem esse conceito. Olha como fica molão. Então é uma aula de engenharia estrutural. No meio fica extremamente rígido e a mesma chapa, onde não tem nenhum vinco, fica extremamente mole. Na lateral dele, o estilo, né, dos carros atuais que a gente está comentando direto, repare o tamanho da coluna C. Eu tenho só um vidrinho aqui para enganar lá dentro que eu tenho algum tipo de visão, mas é uma coluna C enorme.
E isso aí, obviamente, atrapalha um pouquinho visão na hora tanto de estacionar, e aí você tem o auxílio da câmera muito útil, então acaba nem atrapalhando tanto. E também na hora de entrar numa avenida, só que na hora de entrar numa avenida, se a gente for ver o espelho, o retrovisor, ambos os lados, ele tem o sistema que eu gosto, eu particularmente falo, é antigo, mas bem simples o conceito. Em vez de ter aviso de ponto cego, etc., eu tenho a repartição no espelho, onde eu tenho mais ângulo. Então, se você olhar aqui, acaba sendo até meio distorcido. Mas na hora de entrar numa avenida e tentar ter visualização de ponto cego com os espelhos retrovisores, é muito útil, extremamente útil e fácil. Então você acaba nem notando, nem achando ruim dessa coluna aqui, que no final é o que ajuda a vender o carro, é o estilo do carro, fica a aparência bonito para os dias atuais. Vindo para a parte traseira, porta-malas, eu tenho o spoiler ou o defletor, aquele conceito que no meio a gente sempre explica, que quando o ar passa por aqui, cria a turbulência, e a turbulência é quebrada no spoiler. Com isso eu favoreço o coeficiente aerodinâmico do carro. Vindo para a parte traseira do carro, porta-malas alinhado, tudo bonitinho, os espaços bem alinhados, pequenos. O acabamento geral agrada também, tem até a partezinha imitação de couro, costura, bem acabado, bem bonito. E quando você vem aqui para parte interior do carro, algo que eu gosto particularmente, que me agradou bastante, é o banco de tecido, mais ou menos estilo meio concha, né? Aqueles recaros das antigas, tem bastante apoio lateral, mas ao mesmo tempo é bem confortável e há bastante espaço para o motorista, tanto em altura, largura, dá para regular bem a posição de volante. Pé, bastante espaço, uma coisa que eu também gosto, às vezes eu quero deixar a perna esticada, tem espaço para deixar a perna esticada aqui na lateral, bom apoio, não tenho o que reclamar dele. E além disso tem uns mimos, né, como regulagem da altura de faixa, do farol, luminosidade, já tudo à mão aqui, junto com o volante todo funcional. A pessoa que não conhece o carro, que isso aqui é uma herança mais ou menos da Fiat e da parceria Fiat Jeep, porque a Fiat Toro é igual, a Renegade é igual, até o painel é igual. A única diferença com a Fiat Toro é que eles trocaram o lado aqui de velocímetro e contagiros, mas volante é o mesmo, só muda o emblema do Jeep aqui no meio, e atrás no volante eu tenho uns botões que eu comando a mídia também. Então tem uns botãozinhos escondidos aqui que conforme eu estou dirigindo eu posso controlar atrás do volante. Então ele é bem funcional, bem amigável para o seu uso. E também uma coisa que a gente gosta, o apoio central com regulagem. Então eu posso muito bem puxar para frente e ter melhor apoio, caso eu tenha que sentar mais para frente no banco. Tenho os airbags nessa versão como opcional, não só os airbags frontais, mas os laterais, né, tanto para o dorso quanto para a cabeça. E aí oferecendo toda a parte de segurança para o veículo. Ele oferece também um apoio central com regulagem para frente e para trás. Então me permite apoiar bem o braço aqui, o motorista sempre está bem apoiado o braço, descansando o braço. E obviamente tem um compartimento aqui dentro com entradinha USB, então eu posso carregar o meu celular aqui, e ao mesmo tempo eles fizeram uma passagem para o fio, para não morder o fio a hora que eu fechar. E vindo para o console central a gente tem o freio de mão elétrico, então é bem útil porque eu ganho espaço aqui para porta-copo, porta-treco. Tem a opção de desligar o start-stop. Então se eu estou incomodado que ele está ligando e desligando o motor toda hora no trânsito, posso desabilitar. Controle de estabilidade eletrônico também. E o sisteminha de freio de estacionamento, ele acaba sendo bem inteligente, porque se você está com o cinto de afivelado, no que você desloca a alavanca de P para D, ele já solta o freio de mão, o freio de estacionamento. Se eu paro o carro e ponho em P, ele aciona automaticamente. Então ele é bem pensadinho, você vê o carro inteiro se conversa. Se você não está com o cinto afivelado, ele não solta
o freio de estacionamento automaticamente. O assento do passageiro tem a opção, se eu não tiver passageiro, de um porta-treco aqui, muito útil, que muitas mulheres adoram isso daqui. A nossa colaboradora adorou, porque pode colocar a bolsa e objetos pessoais aí meio que escondido. E junto aqui para o passageiro tem um mimo ainda da redinha para colocar o celular no local que não vai cair. Até o próprio motorista, uma vez conectou na USB, que vai conversar com a mídia, eu tenho tudo espelhado na mídia central, e eu posso colocar meu celular aqui e esquecer dele. Muito bem pensado as coisas. Além da luz de cortesia, eu também tenho meu ganchinho aqui para pendurar. Se eu tenho um terno, eu quero pendurar, não quero que amasse, eu posso até pôr um ganchinho aqui e um cabide em ambos os lados. Então há mimos que cativam. Pode parecer bobeira, mas cativam o consumidor final. O sisteminha de câmera de ré ajuda bastante, como a gente explicou lá na carroceria. A coluna C é enorme, então te cria um ponto cego enorme para manobrar. Mas a câmera de ré é muito útil, porque ela indica até onde você está indo com o carro. A qualidade da câmera é muito boa. E além disso, eu tenho sensores de aproximação que aparece no painel central aqui junto ao velocímetro e o contagiros. Então eu consigo saber por onde eu estou encostando em algum objeto também por ali. Então ele é bem prático, bem útil. Então olhando na parte central aqui, eu tenho a conexão com o meu celular para acessar a mídia. Então eu consigo ter o sistema CarPlay, que eu posso espelhar o meu celular aí. A parte central de mídia é muito fácil de utilizar. O único senão é que ela é meio lenta, então às vezes você clica, ele vai meio devagar, mas eu tenho controle para tudo. E a gente já teve caso também de quando eu estava rodando com o Waze e fazendo uma ligação, a mídia travava e me deixava muda a ligação. Então a gente está tendo alguns defeitos nesse aspecto. Dá a impressão que o processador desse sistema central de áudio e mídia, ele deve ser um pouquinho mais lento. Mas de uma maneira geral é muito útil, que eu posso tanto, por exemplo, acessar, mudar volume, estação pelo volante, por botão físico ou pela mídia, bem como eu posso controlar também o ar-condicionado por ela ou por botões físicos, né? Então fica muito mais fácil para quem tá, por exemplo, vindo a música, tá no Waze e não quer alterar nada, só mexe aqui. No volante eu tenho desse lado a parte de telefone, né, o comando de voz, e tudo que eu controlo ali no painel junto ao velocímetro ali, né? Desse lado eu tenho que seria controlador de velocidade e limitador de velocidade. É muito útil. Então eu tenho tanto controlador que eu posso ligar, que eles chamam de cruise control, que eu determino qual velocidade eu quero digitalmente lá, da mesma forma que eu tenho limitador. Então se eu quiser determinar a velocidade, eu digito ali, gravo, e o carro não passa dessa velocidade, a não ser que eu aperte o pedal até o fundo, que ele entende como uma emergência. Então, onde você tem muitos radares, muitos limitadores de velocidade, que nem aqui em São Paulo tem muitas vezes de 50 km, vai lá, coloca 50 km por hora, não importa que você aperta no pedal, ele está sempre ali. Acaba sendo bem útil. Nesse lado que eu comando as funções do próprio painel, ele tem uma opção que é igualzinho da Fiat Toro. A única diferença é que vira e mexe tem um símbolozinho da Jeep ali. Então tem uma das funções que eu consigo ver a pressão dos pneus. Quem gosta de números, né, que nem eu, engenheiro, a gente adora ver números, é bem bacana, mostra bastante coisa. E, por exemplo, os pneus dianteiros agora estão marcando 35, nos dianteiros 31 atrás. Mas numa manhã fria estava 32 e 31. Por quê? O calor irradiado no motor sai boa parte pelas caixas de roda, esquenta os pneus e os pneus aumentam a pressão. Tem também temperatura da água do motor, da líquido refrigerante, da temperatura do óleo da transmissão e temperatura de óleo do motor, bateria, e também indicação de quando será a minha próxima revisão, tanto por dias como por quilometragem. Tem a opção de ver consumo e autonomia
autonomia, consumo instantâneo e autonomia. E uma coisa que a gente adora, principalmente para levantamentos dos nossos consumos, quem tiver curiosidade para saber o consumo, que está até te surpreendendo pelo porte do carro e pela fama, está vindo um consumo relativamente bom, ajuda bastante eu ter a Trip A e Trip B. Eu tenho 2 odômetros separados em termos de tempo de utilização, média de consumo e distância. Então fica muito mais fácil para o nosso controle. Então, por exemplo, eu tenho o Trip B que eu zerei quando enchi o tanque. E a próxima vez que eu encher o tanque eu vou zerar ele para comparar se ele está sendo mentiroso ou não, se ele tem algum erro ou não com a minha bomba. Enquanto no Trip A a gente zera cada vez que faz algum percurso. Então é bem amigável isso daí. O bom dele é que eu consigo configurar bastante aqui na parte central, como deixar a luz do carro acesa quando eu desligo, as unidades, comando de voz, tem muita coisa configurável. Então freios, se eu quero que o freio de mão seja, ou o freio de estacionamento seja acionado automaticamente, então a gente consegue acertar isso daí de uma maneira bem conforme o motorista. E o espaço no banco traseiro também agrada bastante. Eu que tenho 1,88 m, o banco dianteiro está regulado para mim, dá um bom espaço mesmo para os joelhos aqui, para a parte de baixo dos pés, para a cabeça. E tem aquele conceito que a gente gosta de falar sempre: primeiro, se eu tiver um impacto lateral, eu primeiro apoio o meu ombro na lateral do carro, ao invés de eu bater primeiro a minha cabeça. Então ele é bem seguro nesse aspecto. E até que tem um espaço relativamente bacana, mesmo com a cadeirinha aqui no meio, que é um trambolhão, a gente tem uma boa largura aqui dentro do carro. E ele tem os mimos também para o ocupante traseiro, tanto a saída do ar-condicionado, como as luzes de cortesia lateral que iluminam muito bem aqui atrás. Quem tem criança e para em garagem fechada adora esse tipo de coisa, porque você consegue enxergar direito o que tem aqui atrás. E uma vez se abre o porta-malas, tem alguns pontos que a gente gostaria de comentar aqui, né? Primeiro é a tampa. Repare que a tampa, na verdade, ela é um abaulado para tentar aumentar o volume do porta-malas. Então ela é bem alta aqui, ó. Se você perceber, a gente quase não tem nada de visualização traseira, porque a tampa também ajuda a ficar bem alta, em vez de ser uma coisa reta que mataria um pouco o volume do porta-malas. Mas o único senão que a gente achou aqui é como tirar essa tampa, porque pelo formato dela ela não sai. O ideal seria baixar os bancos para tirar ela, porque se eu tentar tirar agora, eu sou obrigado a torcer ela e a raspar ela por toda a lateral. Então você vê que esse carro já foi tentado tirar a tampa algumas vezes. Com isso, obviamente, eu deixo a marca na lateral do carro. Então é o único senão. É bem difícil de tirar ela daí. Ele tem esses porta-treco ou porta-objeto na lateral, um mais baixo e outro mais fundo. E no meu conceito é extremamente útil, porque pela profundidade dele, você consegue até colocar aquelas bombinhas elétricas de encher pneu, aquelas que você pluga na tomada 12 volts. Então numa emergência, você tem onde deixar isso aqui sem te atrapalhar muito. E o mais legal é que eu tenho uma tomadinha 12 volts. Então com isso, se eu tiver algum problema de um pneu murcho, alguma coisa, eu posso muito bem usar a bombinha. Acaba sendo bem prático, mesmo porque se eu tirar a tampa aqui, o que cobre o assoalho do porta-malas, o step ele é montado de uma maneira que o bico para enchimento fica para cima, então a parte da roda para cima geralmente se monta para baixo, para ganhar o espaço da roda e também tentar baixar um pouco o centro de gravidade do carro. Mas nesse aspecto, bem fácil, eu tenho como calibrar o pneu facinho, o step temporário. Não preciso nem me preocupar se eu tiver essa bombinha, se o meu step começa a ficar meio murcho, ficar sempre preocupado com o enchimento dele, nada impede. Se eu tiver qualquer problema, venho, encho ele aqui e troco. E nas laterais eu tenho as espuminhas para porta-treco também. Então muito bem organizado. A gente gostou bastante disso aí, bem acabado. E embaixo do step eu também tenho posicionamento certinho do macaco e etc. Então acaba sendo bem prático
bem pensado, bem organizadinho. E junto na espuma aqui lateral, onde eu tenho mais porta-objetos e ferramentas, eu tenho a chave de roda, bem como um funilzinho. Para que serve esse funilzinho? Se você olhar o sistema de abastecimento dele, eu tenho a portinhola toda emborrachada e eu não tenho mais aquela tampa de rosca. Eu tenho um sistema de automático de válvula. Se eu tentar apertar com o dedo, ele não permite que abra. Então, no caso, a Jeep fornece junto o funilzinho para caso eu precisar fazer algum enchimento com algum galão externo, eu consiga. Qual que é a vantagem desse sistema? Ele acaba sendo até mais caro porque eu sou obrigado a ter vedação na tampa para não permitir poeira entrar. E mesmo assim a gente vê que entra um pouquinho. Tem que ter vedação aqui. Tem que ter um canal porque se por acaso eu estou lavando o carro, entrar água, não cair lá para dentro. Então o sistema de válvula aqui é extremamente mais complicado. Mas qual que é a vantagem disso? Você conversar com os frentistas, eles adoram, porque não tem a tampa para desroscar em termos de tempo, de esquecer a tampa em algum lugar, de perder a tampa em algum lugar na hora de abastecer vários carros ao mesmo tempo. E lá em outros países que você não tem frentista, é o próprio motorista que abastece. E aí você evita que o cara mexa com combustível, suja a mão, fique com a mão cheirando combustível. Ele só vem com a pistola direto aqui e não encosta em nada que possa sujar a mão dele ou atrasar a vida. Já a tampa que cobre o assoalho do porta-malas, ela tem essas duas regulagens também, ela é rígida. Tem a regulagem tanto para quando eu tiver com o pneu normal externo, né, que ele é mais alto, como quando eu tiver com o step temporário, eu posso colocar mais baixo e aumentar um pouco o volume. Na questão de sistema Isofix, ele tem um ancoramento superior somente na lateral. Faltaria um ancoramento central aí que a gente sempre reclama, né? Vários pontos do carro, você tem um desenho que remete ao Jeep antigo, né? Então eu tenho aqui, tenho na tampa aqui, a gente vê lá no painel, vê no motor, pelo carro inteiro, algo que remete à marca como forma de criar mais o paixão pelo carro. Dentro do compartimento do motor, a gente consegue ver o capricho na questão de isolamento de ruídos e vibrações de uma maneira geral. Você anda com esse carro, ele é bem isolado, tanto de ruído, de vibrações da via. Se você ainda está naquele asfalto novo, parece que você está flutuando num tapete voador, de tão isolado que ele é em termos de tanto de pneu, suspensão e ruído. Uma das coisas que ajuda, mas também aumenta o peso, a gente vê essa espessa manta, por exemplo, entre a longarina, entre a parte estrutural do carro e o paralama. Para que eu coloco isso? O paralama não deixa de ser um tambor, um alto-falante aqui. Se eu coloco essa manta, eu isolo tanto vibração como ruído e o carro fica com um aspecto mais confortável, né? Mais premium. Na parte eletrônica do carro, você vê que eles tiveram bastante cuidado aqui na bateria, com a parte positiva sendo toda isolada, com a caixinha protetora, cada componente sendo ligado numa ponta, num conector próprio, um capricho bem diferenciado. E no polo negativo também tem a opção de soltar o cabo da bateria negativa sem o uso de ferramenta. Qual que é o principal motivo disso? Além de facilitar a tua vida, é para você não desconectar esse carinha aqui. O sensor de BMS, que se chama aí em alguns fabricantes. O que seria ele? Ele que monitora a carga da bateria para o sistema de partida, de liga e desliga do start-stop. Então ele sabe a vida da bateria, sabe a carga. Se você desconecta ele pode perder essa memória. E aí até o sistema se achar e entender qual bateria que está em cima dos mapas, ele pode ter algum problema. Então é uma maneira de eu desconectar sem desligar ele. E ele daí exerce a função de, por exemplo, eu não carrego a bateria em aceleração, só enquanto eu estou desacelerando e freando. Então ele aumenta a eficiência de consumo do carro, bem como a vida útil da bateria. E em todo espaço, em toda parte do carro, a gente percebe que remete à tradição Jeep, aquela paixão à marca. Então na capa superior do motor, isolante do motor aqui,
mais por causa estética, eu tenho o desenho do Jeep subindo uma ladeira. Da mesma forma que junto ao limpador de para-brisa, eu tenho um lagartinho ali, sei lá o que seria aquilo. Você vê que ele sempre tenta remeter esse espírito off-road. Uma vez que eu tiro a capa, aí aquilo que a gente falou da bateria que tem mais capricho, a gente já começa a ver que no motor em geral eu não tenho tanto. Por exemplo, o sensor que eu tenho aqui preso ao bloco, ao cabeçote, ele, para não receber muito calor do escapamento, que apesar de eu ter esse defletor aqui, esse isolante de calor, eu tenho os gases de escape saindo a mais de 900 graus aqui. Então eu irradio muito calor. Então, para evitar que eu dê algum problema no sensor, botaram uma abinha. A mesmo material que você isola o escapamento da carroceria, só que ela é solta, molinha. Então, dependendo do tempo, isso aí com certeza pode quebrar. E aí eu deixo o sensor exposto. E o próprio fio do sensor foi passado assim manualmente. Você vê que é bem uma maneira de tentar solucionar um problema que eles devem ter tido de uma maneira rápida, com uma fita isolante, isolante não elétrica, mas isolante térmica. Em ambos os sensores eu tenho essas abinhas e as fitas aí meio que remendadas, que com o tempo vão se soltando. E também a parte das mangueiras de arrefecimento, até usar um paninho que está muito quente, mas a gente tem as mangueiras que vão para o radiador de entrada e saída, aqui juntas. O problema é que elas estão bem próximas uma da outra, junto com umas mangueiras que vão para baixo aqui do coletor de escapamento. Elas todas têm interferência, então você vê que tentaram fazer o isolamento térmico com uma capa da mangueira, tentaram fazer o isolamento pro atrito com esse tipo de tela que estava presa com uma fita que já se soltou. Então a gente tem essa fita aqui embaixo, ó, que está soltando com calor. E tudo isso aqui tem interferência. Então quando eu puxo, eu tenho uma outra mangueira ali por trás e também está com a fita que já está se soltando. Com o movimento do motor, isso aqui tudo vai se atritando. Então, se reparar, por exemplo, se eu bater nessa mangueira, que ela é bem molona, né, bem molengona, para permitir esse movimento do motor, repare que ela acaba movimentando a de baixo. Então, com o tempo, isso aqui, com certeza, depois de anos e anos sair vibrando e se mexendo, vai criar atrito na mangueira e pode partir a mangueira. Parte de admissão do motor, o filtro de ar fica na mesma posição que da Fiat Toro. Não existe ressonador. Então, em algumas situações você ouve um certo ruído de admissão, mas muito bem isolado pelo carro inteiro, que ele tem manta para tudo que é lado de isolamento acústico. Mas o filtro de ar na mesma posição que a Toro, mas a admissão dele não é igual a Toro, que é lá embaixo do farol de neblina. No caso da Toro, a gente teve até problema de puxar água com a Toro diesel, porque a admissão é lá embaixo. Nesse caso, o duto vem para frente, junto à grade frontal, então tenho um pouco de entrada por aqui e um pouco por ali, pela parte de baixo. E o duto está sendo conectado lateralmente, então não tem chance de admitir água. Estou pegando o ar muito mais fresco, numa altura uma posição muito mais alta, que favorece o menor risco de admitir água. O motor, de uma maneira geral, tem agradado muito, tanto o motor quanto a transmissão. Como a gente já citou aí na introdução, dá uma olhada lá no site para ver o consumo médio, alguns trechos que a gente gosta de marcar. Mas chamou a atenção pelo fato do carro ter mais de 1.500 kg. Ele mostra um bom consumo, um bom casamento de motor, transmissão, pneus, etc. E a transmissão também automática de 6 marchas, muito boa, qualidade de troca muito boa, praticamente perceptível, bem intuitivo em termos de marcha, qual condição usar qual marcha, mas é uma das referências na qualidade de troca, a suavidade das trocas, muito bem feito. Já com o carro no elevador, a gente consegue ver alguns pontos, tanto a parte de grade, você vê que ela só é aberta onde necessário, para fluir para o radiador e condensador do ar-condicionado. Aqui também para o radiador e ar-condicionado, e a admissão do ar aqui na lateral, então num ponto alto.
e aqui em cima também somente onde é necessário. Ele possui a luz que fica acesa a partir do momento que você ligou o carro, pôs o cinto, ele acende uma luz diurna aqui. Mas ele também tem um LED no farol, que quando você acende o farol, tanto modo lanterna quanto farol baixo, você acende o LED. E o farol de neblina, que também é direcional. Então, se você não está com ele ligado, a hora que você esterça a direção ou liga a seta, ele se acende para iluminar. Vindo para a parte de baixo, o que chama atenção nesse carro é um carro alto. Você senta numa posição alta, a suspensão é alta, tem um curso enorme, mas ele tem um vão livre muito grande, mas ele raspa em qualquer valetinha a mais, aí, qualquer bobeirinha, por dois motivos. Um, porque a parte de baixo do para-choque é bem para baixo, colocaram um lábio aqui. Por que eu faço isso? Impedir muito ar passar para baixo do carro. Quanto menos ar passar para baixo do carro, melhor vai ser o meu coeficiente aerodinâmico. Mas ele raspa toda hora e o curso da suspensão é longo e meio molengão em certas situações, que toda hora estamos batendo isso aqui no fundo, em situações que carro baixo não bateria. Tá aqui, ele é mole, ele é propositalmente mole, tem até o corte para não se partir no meio. Só vai ficar meio raspadinho, mas vai me favorecer o consumo em estrada. Se te incomodar muito, nada impede de você remover ele, né? Já aqui na parte de baixo do carro, você vê que teve algumas preocupações para manutenção. Eu consigo remover o filtro de óleo facilmente, sem grandes voltas com a minha mão, né? Ele está direto aqui. Tem a minha transmissão, o bloco do motor é de alumínio, transmissão de alumínio, tudo de alumínio, só o cárter de aço estampado. E olhando aqui, eu tenho na própria transmissão, já fica direto o caminho do líquido de arrefecimento que troca calor com a transmissão. Para que eu faço isso? Para manter esse carinha refrigerado quando eu estou exigindo bastante, principalmente quando o conversor de torque está patinando. Mas também tem outra função inversa. Quando eu dou partida fria, eu quero esquentar o motor o mais rápido possível. Então você usa muita estratégia de deixar o conversor de torque patinando, ou seja, estou gastando a energia dele patinando, vira atrito, vira calor, eu esquento mais rápido a água do motor, o líquido de arrefecimento. Com isso, quanto mais rápido o motor esquentar, melhor vai ser o meu consumo em emissões depois que no ciclo total, né? Caso à parte, suspensão. Eu tenho um subchassis, um quadro preso embaixo do carro, e a minha suspensão é presa nela. Porque é um caso à parte. Agrada muito em termos de conforto de rodagem. O carro é bem macio, absorve bem os impactos. Não tem aquele efeito da roda pegar remendo e perder contato, como muitos a gente tem visto aí. Ele sempre está conectado ao solo. Pega buracos às vezes enormes, emenda de ponte. Tem uma ponte que a gente passa que tem um degrau, pelo menos uns 10 centímetros ali, bem acentuado, que quando você passa com o carro ali, que você é obrigado a vir embalado, dá até aquele frio na espinha quando você está com o seu carro e dá aquela pancada seca. Ele simplesmente engole. Então a gente percebe que ele tem bastante curso e o amortecedor dele permite bastante compressão rápida. Só que ele tem um senão nesse aspecto. Ele é meio... Isso eu tô falando da frente, a traseira é totalmente diferente. A frente ele é meio molengão em certas condições. Então se você vem devagar na lombada, ele copia. Se você vem a 30, 35 por hora, ele deixa comprimir inteira a suspensão quando ele pega a lombada. Quando a roda da frente está saindo, ele distende praticamente inteiro. E a hora que ele encontra a parte reta, ele recolhe praticamente tudo. Como o curso é longo, se você passar 30, 35 na lombada, ele bate esse bico no chão, na parte plana. E aí você fala, pô, mas é uma SUV. E isso é agravado, depois a gente entra em detalhe, na suspensão traseira, que ela é mais rígida. Então, como a suspensão traseira não se recolhe, ele acaba inclinando mais ainda e batendo o bico. Por outro lado, se você desistir e falar, dane-se, eu não quero saber da lombada, não quero saber de reduzir a velocidade, você vem a 60 por hora e encara a lombada. Como ele tem um curso enorme de suspensão e a possibilidade de comprimir rápido, ele simplesmente engole a lombada. Você movimenta muito pouco a carroceria.
você sente um pouquinho mais pelo eixo traseiro. Então é meio tentador em ruas cheias de lombada de você simplesmente ignorar elas, porque se você tentar passar numa velocidade mediana de rápida, você vai bater o bico. Então falta um pouquinho desse acerto, porque em rodovia, em trechos mais rápidos, dependendo se é desnivelado, você sente a frente meio bobona. Mas quando você tem muito movimento de suspensão, mas quando você tem pouco, eles conseguiram fazer um acerto de ter conforto, mas o carro ser bem sentado no chão. Então você faz mudando de direção, você sente que ele não dá muito molejo de amortecedor, ele não deixa inclinar muito, não só por causa da barra estabilizadora, mas você sente o carro firme. Chamou nossa atenção, porque de início a gente achou, nossa, vai ser um carro molengão por causa desse efeito na lombada, mas na estrada não. Chamou atenção porque é um carro muito na mão, surpreendeu. E um dos motivos que ele consegue absorver bem os impactos, não só acerto de bucha, né? Você vê que ele é bem trabalhado, ele é bem isolado, amortecedor que permite comprimir, etc. Mas a gente até explica na matéria aqui da terceira semana a questão de sistema de conceito de suspensão anti-dive ou pro-dive. Quem lembra no passado, aqueles Santanas antigos, Fiorino, que o cara acelerava, parecia que o carro ia bater palma, freava, o carro mergulhava. Porque eu faço a inclinação dos braços de suspensão, vulgo bandeja, de tal forma que eu permita recolher mais fácil. Com isso eu não sacrifico tantas buchas e não passo tanto impacto para dentro. Com o passar da evolução do sistema de buchas, isolamento, absorção de impacto, melhorando em termos de material e em termos de design da bucha mesmo, começou a se fazer o anti-dive. Então há carros que você freia, o carro freia reto, ele não mergulha. Isso por causa da geometria de suspensão. Assim, a grosso modo, né? Falando didaticamente, se eu deixar as bandejas ou os braços inclinados para trás, eu facilito a compressão. Mas eu tenho problema na hora de frear, mergulhar. Acontece bastante nesse carro, ele mergulha bem à frente. E na hora de acelerar, empina. Mas eu absorvo bastante impacto. Então tem buracos que você pega a via cheia de buracos feios, que dá vontade de simplesmente ignorar, porque ele vai engolindo tudo, mesmo porque a suspensão tem curso. Já carros que tem um sistema anti-dive, que você freia e o carro freia reto, eu faço a bandeja como se estivesse inclinada para frente. Então ela está trabalhando para frente aqui. Só que aí dá-lhe bucha, né? Dá-lhe bucha aguentar, porque eu crio muito esforço, principalmente quando tem impacto na roda. Vindo para a parte do meio do carro, uma das coisas que tem agradado muito quem dirige é o isolamento dele, de via, de pneu, de ruído externo, de vibração. Então você vê que tem todo o sistema de bucha bem trabalhado, isolamento acústico, que nem a gente viu ali ao lado do paralama, e também aquela pintura emborrachada embaixo, que ajuda a absorver isso daí. Outra preocupação com a manutenção fácil, eu tenho um filtro de combustível aqui, facinho, só desconectar, soltar o parafusinho e trocar. Nada de ter que desmontar metade do carro para soltar ele. E na parte traseira eu tenho a suspensão independente tipo McPherson, semelhante à dianteira, né? Os braços laterais, só tem esse ancoramento para ela ficar fixa na hora de andar para frente e para trás. Mas o conceito é McPherson, presa a um subchassis, a um quadro embaixo do carro. Óbvio que isso aqui fica mais pesado do que se eu fizesse um eixo de torção, mas eu melhoro em conforto. Tenho diferença de tamanho desses braços, dá para ver que o comprimento deles e o ângulo que eles trabalham são diferentes. Então no caso, eu estou no elevador e ele distendeu. A hora que eu comprimir, se eu estou numa curva e isso aqui começa a comprimir, esse braço, por ser mais longo, joga a parte de trás da roda para dentro da curva. Então melhora a estabilidade do carro, porque eu estou trazendo a traseira do carro para dentro da curva. Além disso, dessa vantagem, é porque eu consigo comunizar isso daqui com a versão 4x4. Então ele usa o mesmo subchassis na versão 4x4. Tem até o local onde fica o coxinho do diferencial preso aqui. E se a gente vê na lateral, na própria manga de eixo aqui, eu tenho uma capinha fechando, selando onde seria a entrada do eixo da tração 4x4. Então você comuniza isso aí. E esse subchassis, ou um quadro inferior, você vê que ele é parafusado direto na estrutura.
Se você pegar a Renegade, isso aqui é tudo muito parecido. O quadro é diferente, os braços são diferentes, mas o conceito, ponto de fixação é igual. E só que na Renegade ele é parafusado direto na estrutura. E no caso do Compass você vê que tem um sistema de bucha. Por que eu faço isso? Maior isolamento, porque qualquer impacto que eu transmitir aqui da suspensão por esses braços vai vir para o quadro, vai vir para o subchassis e esse subchassis vai absorver para passar para dentro. Um dos motivos que ajuda a ter um conforto de rodagem bom. Lá que a gente comentou do bocal do tanque, só por curiosidade, o que seria essa mangueirinha? Vem lá junto com o duto que alimenta o tanque. É aquela mangueirinha, se por exemplo, por algum motivo entrar água pela tampa, se eu estiver lavando com um jato de água o carro, se entrar no bocal ele ainda tem um caminhozinho para não deixar cair pro tanque e vem parar aqui embaixo, na mangueirinha. Freio a disco na traseira elétrico, então acionamento de estacionamento por meio elétrico. E qual que é a vantagem também de eu ter freio a disco na traseira? O tempo de resposta é mais rápido que o tambor. O torque de frenagem não, quanto que eu consigo segurar a roda, mas a resposta é sempre mais rápida. E nesse caso é importante, porque como ele tende a mergulhar a dianteira, se eu consigo travar, se eu consigo mandar pressão de óleo rapidamente para a traseira, eu garanto que eu afunde a traseira e evito que ele bique. Então em freadas moderadas, médias, né? Não no dia a dia, mais forte que do dia a dia, se percebe que o sistema eletrônico já manda bastante pressão para a traseira e ele dá aquela sentada. Coisa que quando você usa moderadamente ele mergulha mais, ou quando em emergência mesmo ele mergulha pela característica do acerto de suspensão. Mas em nenhum momento, né, como a gente já viu alguns vídeos da Renegade, que é ele levantando a traseira, teve canal aí internacional que testou isso, na frenagem, saindo as rodas do chão durante a frenagem. Nesse carro aqui não, mas se sente que se perde muito peso aqui, muita aderência na traseira. Mas a gente tentou em tudo que é forma, em ladeiras bem íngremes, forçar para perder o controle. Em nenhum momento perdemos o controle, em nenhum momento a traseira quis se perder. E o sistema eletrônico de estabilidade também não chegou a ficar interferindo muito nisso. Então se percebe que mesmo que eu tenha uma pane eletrônica, ele se mantém bem estável. E terminando o carro pela traseira, tem um bom ângulo de saída, ao contrário da frente, né? Que o ângulo de entrada é bem ruinzinho por causa daquele defletor. Mas eu tenho meus sensores de estacionamento, bem como a câmera de ré muito boa também. Uma boa qualidade ali no visor, que ajuda bastante na hora de manobrar. Olhando de lado a suspensão, eu tenho então a torre McPherson. A gente vê que ela tem uma certa inclinação caster junto com os braços inferiores. Então se percebe que ele tem um sistema que ajuda a absorver impacto. Ele não sobe reto, ele sobe inclinado para trás. Mas obviamente que se tivesse muita capacidade de tração ou tração traseira, ele mergulharia a traseira numa acelerada em contrapartida. Mas isso não é problema nenhum mesmo, porque quando eu freio eu ajudo a puxar isso tudo para trás e abaixar a traseira. O sistema McPherson também tem a vantagem de ser um sistema independente que ocupa pouco espaço, mas eu tenho a desvantagem, geralmente eu tenho mola e amortecedor junto à torre, então eu ocupo um pouco mais de espaço no porta-malas do que se eu tivesse um eixo de torção aqui embaixo, né? Mas eu ganho em qualidade de conforto e dirigibilidade. Apesar de ser freio a disco na traseira, é impressionante como que geralmente freio a disco, o que acontece? Você aperta o freio, as pastilhas prendem o disco e quando você alivia a pressão ele simplesmente fica solto, assim, encostado. Ele não tem nada que faz retornar que nem no freio a tambor. Então com isso, você sempre nos primeiros instantes o freio fica meio emperrado, porque o que vai fazer as pastilhas se separarem vai ser a própria vibração do disco. E nesse aqui, olha como ele gira solto. Impressionante o sistema de cubos, tanto de rolamento, freio, como isso aqui fica tudo solto, tanto na dianteira quanto na traseira. Não lembro de ter girado uma roda dianteira tão solta quanto desse carro. E aí entra não só a parte do disco, rolamento de roda, mas também da própria transmissão. Você vê que ele fica bem solto. Então o consumo que a gente tem visto
que não é, obviamente, dos melhores, mas quando a gente considera o porte do carro e a fama, etc., a gente não tem achado ruim nas nossas médias. Basta entrar no site lá para ver em detalhes. E muito não é só, o pessoal só lembra do motor na hora de consumo, que o motor é bom ou o motor ruim, mas é o conjunto do carro como um todo. Desde ele ser solto para andar, a abinha embaixo do carro em estrada que ajuda a não entrar tanto ar, transmissão com baixa resistência, e nessa somatória toda é que faz o carro gastar mais ou menos. Bom, pessoal, essa foi a avaliação do Jeep Compass Sport. Espero que tenham gostado. Para mais detalhes, não esqueça de entrar no site, nas matérias escritas. Então, se eu quiser saber mais de consumo, desempenho, como foram os nossos testes de desempenho e aderência lateral, tudo está lá na matéria escrita em detalhes. E se gostou, não esqueça de compartilhar com os amigos, dar o joinha e até a próxima. Obrigado, hein?